Expandir na série de Fourier é construir a equação f de x igual a zero sobre 2 mais a soma de 1 ao infinito de a na n do cosseno de nπx sobre L mais bn seno de nπx sobre L a partir de uma função f de x, aonde f de x é a função que se quer expandir, o L é o maior valor do domínio dessa função, a0, an e bn são os coeficientes que a gente precisa determinar, que são definidos por a0, 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f de x dx, an, 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f de x, cosseno de nπx sobre L dx, e bn, 1 sobre L, integral de menos L até L, da função f de x seno de nπx sobre L dx. Além desses conceitos, existe um outro conceito que pode nos ajudar bastante na hora da expansão de uma função na série de Fourier, que é o conceito de função par ou ímpar. Pois se a função for par, a gente não precisa calcular o bn, pois o bn será zero. Já se a função for ímpar, a gente precisa calcular somente o bn, pois a n e a zero serão zero. Então, como a gente define se a função é par ou ímpar? Eu pego o gráfico da função, divido ela em quadrantes, pego o quadrante, tendo como base o eixo y, rotaciono ele. Rotacionando ele, se o gráfico da função coincidir exatamente com o gráfico da função apresentada nesse quadrante, a função é par. Para saber se é ímpar, novamente, divido o gráfico em quadrantes, rotaciono a partir do eixo y, não coincidindo a função, rotaciono novamente a partir do eixo x, coincidindo exatamente com o gráfico da função, essa função é ímpar. A função sendo par ou ímpar, eu coloco 2 na frente da integral e o meu limite de integração vai mudar, vai ser a partir de 0 até L, pois a função é simétrica no eixo y. Dando continuidade ao vídeo, agora vamos resolver a questão número 1A da lista 6, que é expandir a série de Fourier a partir de um gráfico. Olhando para a função, primeiramente vamos definir se ela é par ou ímpar. Pegamos o gráfico, dividimos em quadrantes, pegamos o primeiro quadrante, rotacionamos em relação a y, a gente consegue perceber que esse gráfico vai coincidir exatamente com o gráfico do outro lado. Então essa função é par. Se a função é par, a gente não precisa calcular o bn. Olhando para a função, agora a gente precisa definir o L. O L é o maior valor do domínio da função, que é 3. Olhando para o gráfico também, a gente precisa definir a função, que seria y igual a x, ou f de x igual a y. Então, a série de Fourier fica da seguinte maneira: f de x igual a na zero sobre 2, mais a soma de 1 ao infinito de a na n, cosseno de nπx sobre 3, pois 3 é o meu L, mais bn, seno de nπx sobre 3, sendo que o bn eu posso cortar, porque essa função é par. Então, continuando, a na zero vai ser igual a 2/3 da integral de 0 a 3 de x dx. Por que 2/3? Como a minha função é par, eu coloco 2 na frente e integro de 0 a 3, pois por a função for ser par, ela é simétrica em relação ao eixo y. Mesma coisa no an, a n fica 2/3 de 0 até 3 de x cosseno de nπx sobre 3 dx. Resolvendo o a0 fica 2/3 da integral de 0 a 3 de x dx. A0 é igual a 2/3 integral de x, que fica x2 sobre 2, de 0 a 3. Como aqui é x, eu posso já cortar o zero, porque o resultado da equação vai dar zero. Então vai ficar 2/3 que multiplicam 3 elevado ao quadrado dividido por 2, isso é igual a 18/6, a 0 é igual a 3. Continuando, calculando a n. Então a n vai ficar
2/3 da integral de 0 a 3 de x, cosseno de nπx sobre 3 dx. Dessa equação eu consigo tirar o k, que vai ser nπ sobre 3. Isso vai nos ajudar na hora do cálculo da integral. Continuando, a integral vai ficar 2/3 de 9 dividido por nπ ao quadrado, cosseno de nπx sobre 3, mais 3x dividido por nπ, seno de nπx dividido por 3, de 0 até 3. Então, o meu AN vai ficar 2/3, que multiplica, entre parênteses, 9 dividido por nπ ao quadrado, cosseno de nπ, mais 9 nπ, seno de nπ. Tudo isso vai dar zero, então eu posso zerar o seno, menos 9 dividido por nπ sobre 2, nπ ao quadrado, vezes o cosseno de zero mais zero, sendo que o cosseno de zero é igual a 1. Então, meu AN vai ficar 6 dividido por nπ ao quadrado, cosseno de nπ menos 1. Agora, pegando o resultado de A0 e AN e colocando na série de Fourier, a minha série vai ficar a seguinte: f de x é igual a 2/3 da soma de 1 ao infinito de 6 dividido por nπ ao quadrado vezes o cosseno de nπ menos 1 vezes o cosseno de nπx sobre 3.